Olá, tudo bem? Meu nome é Tamires e eu sou integrante do grupo de pesquisa Direito e Sociedade. E hoje vou apresentar minha pesquisa que trata sobre o reconhecimento jurídico de comunidades quilombolas no meio urbano. Essa pesquisa é desenvolvida com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa do CNPq. Para iniciar, é importante que a gente entenda a problemática. Então, a Constituição Federal de 88, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, colocou que, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Mas, para que fosse colocado em prática, com muita luta foi feito o Decreto 4887 de 2003, que coloca como critério a autodefinição ou autoatribuição, que é quando uma comunidade, estudando sua história, decide se definir como quilombola. A comunidade deve, então, demonstrar sua trajetória histórica própria, com relações territoriais específicas e com presunção de ancestralidade negra relacionada à opressão histórica sofrida. Com isso, a caracterização das comunidades é testada mediante a autodefinição da própria comunidade. Para a medição e demarcação das terras, também são levados em consideração os critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. O processo inicia na Fundação Cultural Palmares, que concede um certificado de que aquela comunidade é quilombola. Depois, é aberto um processo no INCRA para a demarcação da área e para produzir um laudo técnico sobre a história da comunidade e sobre as relações de sociedade que existem nela, e é percorrido um longo caminho até a comunidade receber o título em nome da associação. O Superior Tribunal Federal já julgou esses artigos do decreto como constitucionais. Disso ainda existem problemas práticos que as comunidades enfrentam no processo de reconhecimento. Em comunidades que recém se autodefiniram, por exemplo, algumas novas normas jurídicas são aplicadas ao território, limitando o poder estatal. Mas não é exatamente o que vem ocorrendo em comunidades com disputa no judiciário. As normas práticas sociais que guiam internamente comportamentos também podem mudar com o reconhecimento. Então eu pensei em um problema. Por que as normas das comunidades quilombolas tendem a mudar através do processo de reconhecimento do Estado? Então eu pensei em duas hipóteses. A primeira é que a autodefinição com as normas sociais está presente não só no passado da comunidade, mas também no seu futuro. O segundo é que a demarcação do Estado através das normas jurídicas é a mesma da área da propriedade definitiva da comunidade, podendo ser igual ou não ao que a comunidade reivindica. Na análise entre normatividade e espacialidade, o teórico Konzen elenca como par conceitual o espaço territorial com as normas sociais sendo regulado por normas internas e informais que podem ter reivindicações sobre a sua identidade, o seu reconhecimento, e o espaço jurisdicional com norma jurídica, qual a limitação da atuação do Estado no espaço com as normas jurídicas aplicadas nele. Então, eu li sobre o reconhecimento jurídico dos quilombos, laudos antropológicos e pesquisei sobre os processos judiciais e administrativos das comunidades. Realizei um mapeamento dos quilombos, percebi que existem 8 na cidade de Porto Alegre. Todos possuem alguma relação com territórios negros ou quilombolas, mas para o estudo eu escolhi 3. O quilombo da família Silva, localizado no bairro Três Figueiras, o quilombo da família Flores, localizado no bairro Glória, e o quilombo Areal da Baronesa, localizado entre a Cidade Baixa e a Zenha. A partir do conceito de rugosidades sociais de Milton Santos, compreendendo o espaço através das suas rugas de tempo e espaço existente, verificou-se a profunda relação dos territórios negros com os quilombos urbanos, o que ajuda a entender a territorialidade construída na cidade. Os territórios negros são lugares de moradia, passagem, trabalho, encontro, sociabilidade que compartilham do passado e do presente e moldam o futuro. Locais como Mercado Público, os bairros Bonfim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Rio Branco, a Igreja das Dores, a Praça do Tambor, entre outros, são todos territórios negros. Os mapas iniciais marcam a história oficial da cidade, mas não há qualquer referência sobre os territórios negros, ocorrendo anos depois com uma marcação sobre o mapa na cidade. Esses locais são importantes para o estabelecimento da territorialidade quilombola, o apagamento da história dos territórios negros enseja no apagamento da história dos quilombos. A autodefinição quilombola é um processo de resgate da sua história e da história negra na cidade. Nessa análise, o quilombo do Areal, com seus conhecidos carnavais, originou-se em um território negro, o Areal da Baronesa. O quilombo da família Silva, conhecido pelo uso de ervas medicinais e demarcação própria, tinha relação com a colônia africana para o exercício de religião de matriz africana. E o quilombo da família Flores, originário do quilombo urbano dos Alpes. Com isso, eu elenco uma hipótese fundamental de divisão no autorreconhecimento, quando ainda não há ciência do Estado, com o resgate da memória e da história configurando o espaço territorial, e quando há a ciência e novas normas incidem, configurando o espaço jurisdicional. Por enquanto, minha pesquisa vai até aqui. Até mais!